Olá, colegas, professores. Boa noite. Boa noite, meu nome é Rosane. O meu é Ivaneide. Nosso colega atrás da câmera É Gileno. Hoje estamos aqui para falar de dois importantes matemáticos. Matemáticos entre aspas, porque um não era matemático, era advogado, mas contribuiu muito para as descobertas no ramo da matemática. Sabemos que a maioria dos ramos da matemática é relativamente nova. Enquanto a geometria e a aritmética foram estudadas por milhares de anos, outras matérias como cálculo, probabilidade e geometria analítica foram desenvolvidas mais recentemente. No início do século XVII, as coleções dos livros de matemática encontrados nas livrarias eram recentemente menores. Isso mudou muito e uma das pessoas que contribuiu nessa mudança não era um matemático. Exatamente, Vaneide, ele não era matemático, era advogado. Estamos falando de Pierre de Fermat. Nasceu pouco depois de 1600 em Beaubourg-de-Lemonnier, no sul da França. Ele recebeu seu diploma de Direito na Universidade de Orleans e seu currículo profissional era simples. Atuou como advogado e foi membro do parlamento em Toulouse até sua morte. Apesar de ter estudado Direito, sua educação foi bem mais ampla. Ele sabia vários idiomas, por exemplo, italiano, latim e grego. O conhecimento de Fermat sobre línguas e matemáticos foi fundamental para um de seus conhecimentos. Suas criações, não é verdade? A restauração de livros antigos e uma de suas reconstruções foi o antigo livro de Filosófico de Apolônio, perdão. Planeslosófio de Apolônio. E Fermat, ele não parou por aí. Ele talvez, inspirado pela obra de Apolônio, exatamente, seguiu em frente e descobriu a geometria analítica. René Descartes desenvolveu a geometria analítica por volta da mesma época. Independentemente por ter publicado suas ideias, Descartes frequentemente recebe crédito. Porém, Fermat só compartilhou suas ideias em carta a seus amigos. Mas seja em livro ou em forma de carta, a ideia de relacionar geometria com equações foi um avanço para a matemática. Uma das pessoas com quem Fermat se correspondia era Blaise Pascal, desculpe. Mais uma vez, por cartas, Fermat ajudou a desenvolver outro ramo de matemática. Exatamente, a teoria da probabilidade. O catalisador, por isso, acontecer foi o jogo. Ele pediu para Pascal, não é verdade? Ele pediu para Pascal para encontrar a melhor estratégia para um determinado jogo de dados. Aí ele compartilhou o problema com Fermat, eles se corresponderam, compartilharam ideias juntos, criaram a base para a teoria da probabilidade. E Fermat também resolveu vários problemas básicos e de cálculos. Ele desenvolveu uma forma de encontrar máximos e mínimos de certas curvas e ainda foi capaz de calcular a área sobre algumas curvas básicas. Impressionante a descoberta dos mínimos e máximos dessas curvas, mas é preciso lembrar que na época de Fermat não existia o cálculo. Então, se para hoje a gente olha assim, mas era muito fácil, nada nos impressiona, lá naquele tempo não existia o cálculo, então foi uma descoberta incrível. De todos os ramos da matemática de Fermat investigou, ele deixou sua maior marca na teoria dos números, o estudo dos números puro e simples. A teoria dos números é uma das áreas mais antigas da matemática. Há mais de 2000 anos, as pessoas têm estudado as propriedades básicas do número, mas Fermat é considerado o pai da teoria moderna. O problema mais frequente dos números, da teoria dos números, é, dada uma equação, encontre todas as suas soluções inteiras. Foi durante a leitura de um livro de Diofanato que Fermat fez uma descoberta emocionante. Ele afirmou que a equação x elevado a n mais y elevado a n é igual a z elevado a n. Não possui soluções positivas inteiras, se n for maior que 2. Existem infinitas soluções onde n é igual a 1 ou n é igual a 2. Mas para ele, acima de 2, Fermat estava certo, que não havia soluções positivas. Ele escreveu em seu livro dizendo que tinha encontrado uma prova maravilhosa, mas a margem era estreita demais para notá-la. Esse problema ficou conhecido
como o último problema de Fermat, por conta de todas as suas afirmações não aprovadas. Esta foi a última a ser provada. Por mais de 300 anos, matemáticos trabalharam nesse problema antes de ter sido finalmente provada por Image Wales. Em 1994. Várias novas formas de matemática foram desenvolvidas até que se provasse o último teorema de Fermat. Em seguida, vamos falar sobre Arquimedes. Foi um físico matemático e inventor grego. Ele nasceu na colônia grega de Siracusa, na ilha de Sicília, por volta de 287 a.C. Filho de Fídias, um astrônomo grego que costumava reunir em sua casa a elite de filósofos e homens da ciência para trocar ideias sobre seus trabalhos. Nessa época reinava Hieron II, que tinha certo grau de parentesco com a família de Arquimedes, não é verdade? Arquimedes ele estudou na escola de matemático de Alexandria. Na época era o centro intelectual do mundo grego. Ele teve contato com o que havia de mais avançado na ciência. Isso. E no seu tempo ele estaria convivendo com grandes matemáticos astrônomos, entre os quais Eratóstenes de Cirene, o matemático que fez o primeiro cálculo da circunferência da Terra. E ao voltar para a sua cidade, Arquimedes resolveu colocar em prática uma série de projetos. Ele chegou à ideia gravidade específica, denominada de princípio de Arquimedes, no qual afirmou que qualquer corpo mais denso que o fluido, ao ser mergulhado neste, perderá peso correspondente ao volume de fluido deslocado. Após a descoberta, saiu correndo pela rua gritando Eureka! Isso. Foi um seu enunciado. A partir de então, se tornou conhecido como o nome de princípio de Arquimedes. E veio permitindo um entendimento bem melhor do que o comportamento dos líquidos e constrói um dos princípios fundamentos da hidrostáticas. Imagina aí, sair tudo na rua. Eureka! E assim também, ele saiu na rua nu. Por quê? Porque no momento que ele saiu nu na rua, ele estava em banho. E foi o momento que ele descobriu. Nossa, em pleno banho, descobrir algo tão importante para a vida, para a nossa vida, né? Para a ciência, para a matemática. Então, Arquimedes também inventou um dispositivo em espiral, para elevar a água. O parafuso de Arquimedes, que consiste numa espécie de moda espiral ajustada dentro de um cilindro, que ao girar, a água vai subindo no cilindro. E Arquimedes tinha um orgulho do seu trabalho relativo à esfera do cilindro. E ele desenvolveu as fórmulas da área da superfície e do volume da esfera, assim como as fórmulas para os cilindros no qual a esfera pudesse se ajustar. Arquimedes mostrou que a esfera é a mais eficiente das figuras sólidas. Exatamente. E voltando às suas criações para os engenhos de guerra, desenvolveu a alavanca, que permitia mover pesadas cargas. O seu conhecimento de alavancas foi usado em catapultas, declarou Arquimedes. Dei-me um ponto de apoio em uma alavanca e eu moverei a terra. E criou também enormes espelhos destinados a dirigir os raios solares sobre as velas dos navios inimigos, ateando-lhes fogos e enormes graus para agarrar e virar as embarcações dos inimigos. As embarcações dos inimigos. E depois da morte do rei Hieron, em 216 a.C., Siracusa foi sitiada pelas tropas romanas. Mas existiu durante 3 anos, graças aos engenhos bélicos de Arquimedes. Entre eles, as poderosas catapultas, como já havia dito antes. Em 212 a.C., após sangrentas lutas, Siracusa rendeu-se às tropas romanas, comandadas pelo general romano Marcellus Claudius. Isso. E Marcelo durante o Claudius. massacre, contrariando as ordens de Marcellus, que ele pediu que poupasse Arquimedes
e não destruísse sua casa. E um soldado romano aproximou-se de Arquimedes e o matou. E os romanos enterraram com honra e marcaram um túmulo com figuras favoritas e a esfera e o cilindro. Mas isso, ele não pediu assim, eles não fizeram isso no sepulcro. Por vontade própria, né? Não, foi Arquimedes que pediu para fazer dessa maneira. E falou também, e quando ele morreu, ele estava desenhando sobre a areia os desenhos. E isso que foi mesmo que matou? O soldado na guerra. Foi. Ele pisou em cima da figura de Arquimedes e aí ele foi e chamou a atenção. Nisso que ele chamou a atenção desse soldado, o soldado voltou e matou ele. E assim ficou a dúvida, o que aquela figura queria dizer. E aí, depois ele foi descobriu, achou lá no sepulcro esses símbolos que tinha. E a esfera, que era também um dos símbolos mais queridos por Arquimedes. Então, gente, vamos ficar por aqui. É isso, muito obrigada e desculpa qualquer coisa. Lembrando que falamos apenas de 2 Grandes, importantes. matemáticos que contribuíram muito para as descobertas na matemática. Mas não significa que foram apenas eles. Tem muito mais. Tem Isaac Newton, Godofredo, por aí vai. Então, querer saber mais? Dá uma pesquisadinha aí que você vai aprender muito. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau!